Bem-vindos à segunda aula. Dessa vez vamos falar de propriedades de logaritmos. Essa aula ela faz parte do segundo ano do ensino médio do currículo mínimo de matemática. Vamos lá? Bom, para que você tenha o melhor aproveitamento desse encontro, é importante que você tenha as condições iniciais. A primeira delas, conhecer o significado do que é logaritmo. Qual é o expoente para obter um certo número, conhecendo a base. Isso é importante você conhecer. Bom, outra condição inicial importante é você conhecer que logaritmo de A na base B, se igual a x, então B elevado a x é igual a A, tá certo? O A, para existir, tem que ser maior do que zero e o B, que é a base, também maior do que zero. Um número real, pode ser qualquer número real, mas só que a base tem que ser diferente de 1, tá bom? Isso é importante você lembrar que são as condições de existência do logaritmo. Bom, antes de começarmos mais efetivamente sobre o assunto de hoje, eu gostaria de falar com vocês sobre uma convenção. Pelo fato do sistema numérico ser de base 10, a exposição dos logaritmos nessa base é optativa. Assim, o logaritmo de 2 é, na verdade, o logaritmo de 2 na base 10, que no caso é igual a 0,30. Bom, então vamos ficar combinados assim. Se aparecer logaritmo de um número, mas não aparecer nada embaixo, isso significa que é 10, tá bom? Então, quando não for nada, log de um número, não aparece nada embaixo, é porque a base é 10. Tá bom? Não precisa escrever base 10. Você pode ou não escrever. Bom, para calcular alguns valores de logaritmo, a partir de valores já conhecidos, como é que nós devemos proceder? Por exemplo, se aproximadamente logaritmo de 2 na base 10 fosse igual a 0,30 e logaritmo de 3 na base 10 fosse igual a 0,48, como que eu poderia calcular logaritmo de 6 na base 10? Ou seja, eu conheço o logaritmo de 2 e o logaritmo de 3. E eu quero calcular o logaritmo de 6. Será que isso é possível? Bom, vamos lembrar das propriedades. Veja as propriedades de potência. Multiplicação de potências com a mesma base. Você repete a base, soma os expoentes. Divisão de potências com a mesma base. Você repete a base, subtrai os expoentes. E potência de potência. 3 elevado a x elevado a y é igual a 3 elevado a x vezes y. Isso é um conhecimento básico. Vamos usar mais adiante para resolver esse problema. Multiplicação de potências com a mesma base. Como isso funciona? Na multiplicação de potências com a mesma base, você repete a base e soma os expoentes. Agora, se você fosse perguntado qual o expoente desse produto na mesma base B, né? Então, qual é o expoente do produto B elevado a x vezes B elevado a y? A base é B. É a soma dos expoentes. Qual é o expoente desse produto? É a soma dos expoentes, que é representada pela soma dos logaritmos. Você se lembra que na aula passada nós mostramos que logaritmo é um expoente. Bom, então o logaritmo de b elevado a x vezes b elevado a y na base b é igual à soma dos expoentes. Então, como que vamos usar isso agora? Se a é igual a b elevado a x e b é igual a b elevado a y, então log de a na base b é igual a x e log de b na base bzinho é igual a y. Então, isso é a própria definição de logaritmo. Então, substituindo b elevado a x por a maiúsculo e b elevado a y por b maiúsculo na equação de cima, e x sendo o logaritmo de a na base bzinho e o y pelo logaritmo de b maiúsculo na base bzinho,
Substituindo essas informações na equação de cima, obtemos essa equação aqui embaixo, que é o logaritmo de A vezes B, na base Bzinho, é igual ao logaritmo de A mais logaritmo de B, ambos na base Bzinho. Essa propriedade ela é a mais importante de todas. Essa propriedade ela diz o seguinte: o logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. Bom, vamos calcular agora alguns valores de logaritmo a partir de valores já conhecidos. Por exemplo, se aproximadamente log de 2 na base 10 é igual a 0,30 e log de 3 na base 10 é igual a 0,48, então quanto vale logaritmo de 6 na base 10? Eu conheço o logaritmo de 2 e o de 3, e eu quero saber o de 6. Como você já sabe, 2 vezes 3 é igual a 6. Então eu uso a propriedade que nós acabamos de aprender, a de que o logaritmo de A vezes B é o logaritmo de A mais o logaritmo de B. Ora, se eu posso usar essa propriedade, eu vou fazendo a substituição. Logaritmo de A vezes B na base Bzinho é igual ao logaritmo de A mais logaritmo de B na base Bzinho. Logaritmo de 2 vezes 3 é o logaritmo de 6. Logaritmo de 2 é 0,30. O logaritmo de 3 é 0,48. E a soma 0,78. Então, logaritmo de 6 é igual a 0,78. Concluímos o exercício. Bom, vamos fazer um outro exercício? Se logaritmo de 2 é 0,30 e logaritmo de 3 é 0,48, então quanto vale logaritmo de 9? Vamos calcular então. Vamos usar a propriedade que acabamos de aprender. O logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. O logaritmo de 9 é o mesmo que eu escrever, que é o logaritmo de 3 vezes 3. E o logaritmo de 3 vezes 3 é o logaritmo de 3 mais o logaritmo de 3. Substituindo, logaritmo de 3 é 0,48, resposta final, logaritmo de 9 é igual a 0,48 mais 0,48, resposta final, 0,96. Vamos lá? Vamos para o próximo? Se log de 2 é igual a 0,30 e log de 3 igual a 0,48, então quanto vale log de 24? Para a solução do problema, vamos fazer o seguinte. Pegamos o 24 e vamos ver do que ele é feito. Vamos decompor em números primos. Pego o 24, divide por 2, depois divide por 2, dá 12, 12 dividido por 2 dá 6, divide por 2 dá 3. Não é mais divisível por 2, o primo seguinte é 3. 3 dividido por 3 dá 1, pronto. Encerramos a decomposição. Então 24 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Fazemos a mesma coisa com que fizemos antes. Aplicamos a propriedade. Só que dessa vez não é só com uma multiplicação de 2 fatores. Vai ser de 4 fatores. Nós vamos fazer que o 24 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. E aplicamos a propriedade de novo. Vai ser o log de 2 mais o log de 2, mais o log de 2, mais o log de 3. Multiplicação de potência de mesma base, mantém a base, soma os expoentes. Somar o expoente é a mesma coisa que somar os logaritmos. Prontinho. Substituindo logaritmo de 2 por 0,30 e o logaritmo de 3 por 0,48. Soma tudo. 0,30 mais 0,30 mais 0,30, 0,90. Mais 0,48, 1,38, 1,38. Então, o logaritmo de 24 é igual a 1,38. O que você está achando? Está dando para entender, né? Tranquilo. Vamos para o próximo? Oi. Agora vamos fazer o seguinte. Você tenta fazer, né, dá uma pausa no vídeo, tenta fazer e depois você solta o vídeo e vê o gabarito. Vamos lá. Dado que o logaritmo de 3 é igual a 0,48, calcule o logaritmo de 27. Bom trabalho. E aí, qual foi a resposta que você conseguiu obter? Letra B? Acertou. Realmente, cara, se você decompuser 27, vai ver que 27 é 3 elevado ao cubo. Então vai ser 3 vezes 3 vezes 3.
Então, o logaritmo de 27 é o log de 3 mais o log de 3 mais o log de 3. 0,48 mais 0,48 mais 0,48 dá 1,44. Foi assim que foi feito, tá bom? Vamos para o próximo. Dado que log de 3 é igual a 0,48 e log de 2 é igual a 0,30, calcule o logaritmo de 36. Então, mesmo esquema, dá uma pausa no vídeo e tenta fazer. E então, achou a letra C? É isso aí. 36 é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Então, 2 ao quadrado é 2 vezes 2, o 3 ao quadrado é 3 vezes 3, então o 36 é 2 vezes 2, 3 vezes 3. Log de 2 mais log de 2, mais log de 3, mais log de 3. Então, soma tudo, substituindo, dá 1,56. Tudo bem? Vamos para o próximo. Então, chegamos ao último exercício da aula de hoje. Dado que log de 10 é igual a 1 e log de 2 é 0,30, calcule o logaritmo de 5. Mesmo esquema, dá uma pausa e tenta fazer. E aí, teve alguma dificuldade? Vou deixar uma dica para você. O log de 10 é igual a 1. E o 10 não é 2 vezes 5? Tenta fazer agora. Então, como foi que você saiu? Será que deu certo? Vamos lá. Logaritmo de 10 é igual ao logaritmo de 2 vezes 5. E o logaritmo de 2 vezes 5 é o logaritmo de 2 mais o logaritmo de 5. Então, substituindo o log de 10 por 1 e o log de 2 por 0,30, você consegue calcular o log de 5. O log de 5 é 1 menos 0,30. Então, resposta certa, letra D, 0,70. Legal, né? Então, esse é o fim do nosso encontro. Agora, vamos para o resumo. Logaritmo do produto é a soma dos logaritmos, tá, gente? Então, essa é a relação principal de propriedade de logaritmo, porque ela é base para as outras. E aí, a partir daqui, a gente começa a fazer novos exercícios com outras práticas. Gostou? Então, beleza. A gente se vê no próximo encontro. Um abraço. Tchau, tchau.